Gente, eu fiquei de queixo caído. Sobrancelha, fiquei de queixo caído. Você sabia que se você tiver dívidas, você pode correr o risco de perder até mesmo sua carta de motorista? Alguns casos no Brasil já mostra pessoas, homens e mulheres, que tinham dívidas, não conseguiam saldar, pagar, está desempregado ou coisa do tipo, e tiveram as suas carteiras de motoristas bloqueadas, assim como os passaportes também. Ô, doutor Fabrício, o senhor sabe que eu ando numa pindaíba daquelas, né? E eu tô com medo de perder a minha carta de motorista, doutor. Que isso? Conta pra gente o que tá acontecendo. A gente precisa deixar claro, Kristen, como é que funciona essa situação dos bloqueios das cartas de motorista e eventualmente de passaportes ou coisa do gênero. O que acontece? Algumas pessoas acabam tendo débitos que não são saldados, não são pagos. Quando a gente fala de determinados tipos de dívida, pode acontecer, por exemplo, se a gente falar de dívida de pensão alimentícia, pode acontecer até mesmo a prisão daquele que não paga a pensão alimentícia. No caso específico dessas outras dívidas, quando se tenta pesquisar diversos bens, diversas informações e não se acaba encontrando nada para poder penhorar, ou seja, para poder garantir o débito que a pessoa possui, existe a possibilidade de você solicitar para o Poder Judiciário o bloqueio da carteira de motorista, bem como o bloqueio do passaporte das pessoas. Vale lembrar, Kristen, que antes de se chegar nessa situação, é importante que se demonstre que você já esgotou todas as tentativas para conseguir receber o valor de outra forma. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que têm débitos, mas não porque se encontram desempregadas, mas sim porque realmente aplicam golpes ou não querem pagar as contas ou efetivamente acabam criando situações para isso. Exemplo clássico são aquelas pessoas que, por exemplo, têm cartões de crédito, mas não tem dinheiro na conta. Então a pessoa nunca consegue bloquear nada, né? O credor não consegue bloquear nada para receber esses valores. Nesse caso, quando já foi tentado várias coisas, tentado até receber os bloqueios de cartão de crédito, cartão de débito ou outras medidas como essa sem resultado, é possível que o credor faça esse pedido ao Poder Judiciário para que se bloqueie a CNH, a carteira de motorista, bem como o passaporte das pessoas. Kristen, se a gente for parar para pensar, muitas pessoas não viajam ao exterior sem condições de pagar as suas dívidas. Imagine que pessoas, por exemplo, que viajem ao exterior, muitas vezes elas podem pagar as suas dívidas, até mesmo porque viajar para o exterior não é tão barato assim. E muitas pessoas acabam deixando de fazer isso. Quando existem essas provas diante dessas possibilidades, existe então a possibilidade de você fazer o bloqueio do passaporte dessas pessoas para impedir que elas deixem o país e também da carteira de motorista para impedir que elas possam trafegar dentro dessa situação. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor Fabrício, não o brilhante advogado que o é, o operador do direito que o é, mas para o cidadão doutor Fabrício. O senhor não acha que com tantas ferramentas para se punir um cidadão que está devendo, ele vai com o nome sujo para o Serasa, vai com o nome sujo para o SPC, ele perde crédito na praça, ele deixa de poder parcelar compras, de comprar um carrinho, uma casa e coisa do tipo. Ou seja, quando ele tem dívidas, ele já tem punição, até demais. O senhor acha que não seria, não digo um exagero, mas sei lá, um pouquinho agressivo demais ainda por essa punição? Não dá uma impressão que a pessoa está sendo punida mais de uma vez pelo erro de não pagar a conta, né? Então, Kristen, esse é exatamente o argumento das pessoas contrária a essa medida
que permite essa situação em relação ao Supremo Tribunal Federal. Esse é exatamente o argumento, a punição dupla. Eu já estou lá inscrito no SPC e no Serasa, eu já tenho todas as dificuldades que acabam gerando por conta dessas restrições, e ainda assim eu posso ter o meu passaporte, minha carteira de motorista bloqueada? Pode, Cristian, porque olha só, grande parte da população que tem aí as dificuldades financeiras, e aí falando como cidadão, não simplesmente como um profissional do direito, como advogado, grande parte das pessoas que batalham o dia a dia, que tem todas as dificuldades, muitas delas tentam, ainda que seja muito difícil, porque perderam um emprego ou aconteça algum tipo de problema financeiro, muitas delas ainda tentam negociar com os seus credores, tentam, na verdade, buscar uma maneira de pagar as suas dívidas, até mesmo porque a elas só sobra um nome limpo. Aquela situação de você poder ir lá e comprar alguma coisa parcelada em várias vezes num determinado carnê, de uma determinada loja do comércio, é assim que acaba funcionando. Mas, infelizmente, Cristian, a gente tem um grupo de pessoas que acaba, muitas vezes, aplicando, né, esses golpes ou simplesmente não querendo honrar os seus compromissos por um desacordo comercial, por não concordar com a sua opinião. De repente, eu não concordo com a sua opinião, então eu não pago mais a conta para você. E situações desse tipo. E por conta disso, as pessoas precisam ser tratadas igualmente, todas elas. Às vezes, determinadas situações podem gerar problemas e conflitos. Mas a justiça precisa conseguir definir para todo mundo uma situação. Por conta desse fato, eu não acho que seja abusivo pretender bloquear sua carteira de motorista ou bloquear o seu passaporte. Até mesmo porque muitas das pessoas não acabam tendo esse problema do passaporte, sequer tendo passaporte, Cristian. Grande parte dos trabalhadores tem que viver ali, no dia a dia, com todas as dificuldades e acabam fazendo as coisas para poder honrar seus compromissos. Algumas vezes isso não dá certo, né? Acaba acontecendo problemas. Sim. E quando esses problemas acontecem, o próprio credor, sabendo de todas essas tentativas, ele não vai pedir o bloqueio da carteira de motorista ou não vai pedir o bloqueio do passaporte. Desde aquela que pessoa, dialogue, por exemplo, né? dirige. Dê satisfação. Isso. A pessoa que dirige, por exemplo, por aplicativo, o taxista, essas pessoas não podem ter a carteira de motorista bloqueada. Isso a gente sabe que não vai acontecer. Agora, e as pessoas que simplesmente deixam de pagar porque não querem ou não concordam com a sua opinião, ou de repente discute por algum motivo e diz: eu não vou mais pagar a conta, o problema é seu. Quantos comerciantes já não devem ter tido esse problema na cidade de Peruíbe? Quantas pessoas têm esse problema? Eu acho que essa medida é muito mais por conta dessas pessoas que acabam aí não agindo de maneira adequada e que têm condições de pagar as contas e acaba não fazendo simplesmente porque não quer. Outro dia, nós estávamos conversando aqui que alguns artistas famosos não pagavam as suas contas e deixou algumas pessoas a ver navios aí, né, com toda a dificuldade. Por que uma pessoa dessa não paga a conta? Uma pessoa dessa que tem condições financeiras, ela não deveria ter realmente bloqueado a sua carteira de motorista para não dirigir aquele carrão que ele dirige? Ou bloqueado o seu passaporte para ele não poder viajar para fora e esbanjar lá fora, rindo, né, da cara de todo mundo aqui dentro por conta das questões que ele não paga essas contas? Eu acho que, no meu ver, salvo o melhor juízo e respeitando todas as opiniões em contrário, eu acho que essa medida do Supremo Tribunal Federal é uma medida importante para poder equalizar todas as pessoas.